Malaquias capítulo 2, versículo 17. Quantos encontraram, digam amém. Então nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado, vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também, quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é o Deus que faz justiça. É sobre isso que nós vamos falar, mas antes de começarmos, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse momento, amém? Pai, nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza e fale aos nossos corações. Abra, Senhor, o nosso coração para receber a mensagem. Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Nós realmente precisamos, como o nosso corpo precisa do alimento físico, Senhor, nossa alma precisa da Tua palavra. Nossa alma precisa da Tua direção. E te peço que por meio da ministração da Tua palavra, pessoas sejam tocadas, pessoas se arrependam dos seus pecados e o Teu nome seja engrandecido no nosso meio. Eu te peço isso desde já, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, é bem possível que cada um de vocês, assim como já aconteceu comigo, em algum momento da sua vida, se deparou com uma situação e você estava despreparado para essa situação. Te pegou de surpresa. Existe até uma gíria na nossa língua, e você conhece, talvez você até usou, que fulano foi pego com calças curtas, ou seja, foi surpreendido. Foi pego desprevenido, surgiu uma determinada situação e ele não estava preparado para aquela situação. Talvez você olhe para a sua vida e você se lembra de alguns momentos em que você foi pego desprevenido e passou alguns apertos por isso. Hoje não fazem mais isso, né? Eu acho que não fazem, mas na minha época existiam professores que não tinham nenhum amor no coração, que tinham um coração de pedra e aplicavam testes surpresas. Você chegava na aula, tranquilo, numa boa, e de repente, bum, todo mundo guarda o material, hoje é dia de prova e prova surpresa. Quem estudou vai se dar bem, quem não estudou, já era. E muitos eram pegos desprevenidos porque não se prepararam para uma prova naquele dia. Talvez você se lembre de algum prejuízo financeiro que você teve. O carro quebrou, o gesso da casa desabou, deu uma infiltração maluca lá e você não tinha uma reserva financeira e quando você viu, você passou apertos. Por quê? Porque você não estava preparado para aquela situação. Nesse texto, meus irmãos, nós temos um povo que está despreparado. E sabe qual é o pior? É que este povo achava que estava preparado. Era um povo que aguardava o que era chamado o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor.
Mas Deus informa, por meio do profeta Malaquias nesse texto, que o povo não estava preparado coisa nenhuma. O povo não estava preparado para o dia que Deus viria e julgaria e faria justiça. E meus irmãos, com esta palavra, nós somos desafiados a nos prepararmos para o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Para o dia em que Deus virá a essa terra para fazer justiça. E eu quero convidar você a se esforçar, a prestar bastante atenção, porque, meus irmãos, cada um de nós, um dia, estará diante do Senhor e prestará contas. Cada um de nós, um dia, estará diante daquele que é chamado de o juiz de toda a terra. E nós precisamos nos preparar para esse dia. Eu creio que por meio dessa palavra, o Espírito Santo vai tocar o nosso coração e vai mostrar aquilo que nós devemos fazer para nos prepararmos para esse grande dia. E essa mensagem está dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos entender o texto, nós vamos reler os versículos e entender o que está sendo dito aqui. Em segundo lugar, nós vamos ver que o Deus que faz justiça já veio, já esteve entre nós. E por último, nessa mensagem, nós vamos ver que o Deus que faz justiça ainda virá novamente e virá de forma definitiva. Então vamos lá, vamos começar então olhando para o texto bíblico e entendendo o que essa passagem diz. Essa passagem que começa aí no último capítulo do verso 2, é uma passagem que começa com ofensa, é uma passagem que começa com irritação. Os ânimos, tanto do povo, como também de Deus, estão à flor da pele. Nós temos aqui Israel ofendendo a Deus, acusando a Deus, e Deus meio cansado dessas ofensas. O versículo 17 começa dizendo assim: vocês têm cansado ao Senhor com as suas palavras. E dito de outra forma, o que Malaquias está dizendo ao povo aqui é o seguinte: vocês estão irritando o Senhor. Vocês estão provocando, aborrecendo a Deus com os questionamentos de vocês. É como uma pessoa que não tem muitos motivos para reclamar e vive reclamando do seu lado. Já viu isso? Vive reclamando, até que chega um momento que você perde a paciência e você fala assim: chega, meu filho, presta atenção, para de reclamar. O povo estava reclamando no ouvido de Deus e chega um momento que Deus fala assim: chega, cansei. Malaquias diz: vocês têm cansado, irritado ao Senhor com as suas palavras. E a pergunta que fica é: o que o povo estava questionando? Qual era o questionamento do povo a Deus? O versículo 17 mostra isso. É dito assim, o povo pergunta: como o temos cansado? Vocês perguntam. Meus irmãos, vocês ainda perguntam. E Malaquias diz assim: vocês cansam ao Senhor quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? O povo, meus irmãos, estava dizendo aqui que Deus não punia os homens maus. O povo estava acusando Deus de ainda recompensar a maldade nesse mundo. A acusação é tão grave que eles chegam a dizer que Deus se alegrava com os perversos. Deus abençoava os perversos. Deus fazia os planos dos perversos prosperarem. Eles viravam e perguntavam assim: onde é que está o Deus da justiça? Cadê o Deus que faz justiça? Cadê o Deus que pune os homens perversos? A gente olha ao nosso redor e parece que esse Deus não existe. Parece que Deus não pune os maus. Pelo contrário, parece que Deus se agrada dos homens maus. E talvez você se pergunte: mas por que eles estavam falando essas coisas? Por que esses homens estavam dizendo palavras tão graves a Deus? E para a gente entender isso, eu gostaria de dar uma rápida explicação aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui chegando no final do Antigo Testamento. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E existia uma expectativa no coração do povo judeu sobre o futuro de Israel, sobre o que aconteceria nos dias vindouros. Israel no passado já tinha sido uma grande nação,
uma nação que dominava sobre os outros povos. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que os dias de Davi e os dias de Salomão foram dias assim, esplêndidos, grandiosos na história da nação de Israel. Só que a história continua e o povo foi infiel ao Senhor. O povo adorou falsos deuses e por causa disso, o esplendor, a grandeza de Israel foi só diminuindo. Aquela nação foi encolhendo cada vez mais, até chegar o ponto que essa nação foi levada escrava novamente. Aquela nação que havia sido escrava no Egito foi levada como escrava para a Babilônia. Jerusalém foi incendiada e assim por diante. A nação só foi encolhendo, a ponto de ser levada como escrava para a terra estrangeira. Só que os profetas, eles fazem questão de afirmar que esse não era o fim de Israel. Se você ler, e eu acredito que você já tenha lido, o livro de Ezequiel, se você ler o livro de Isaías, se você ler o livro, por exemplo, do profeta Ageu, você vai ver que estes homens, eles anunciam que um novo tempo de glória viria sobre Israel. Israel viveria dias grandiosos novamente. O templo seria reconstruído. As palavras ditas são intensas. A glória do Senhor vai ser revelada. Um novo rei vai vir. Um descendente de Davi virá. E ele vai governar sobre todas as nações, sobre toda a terra. Então essas profecias são anunciadas. E quando o povo volta da Babilônia, quando o povo deixa a escravidão, a expectativa do povo está lá no teto. O templo é reconstruído, o que eles esperavam? Eles esperavam que Deus iria enviar o Messias, o grande rei prometido, e que Israel seria a grande nação do mundo, seria o grande império de toda a terra. Era essa a expectativa, era isso que o povo estava aguardando. Então eles tinham essa expectativa. Só que o tempo vai passando e essa expectativa não acontece. Israel continua sendo uma nação minúscula. O império que dominava a terra era o império persa, que inclusive, já até combina com o nome, era um império perverso, era um império mau, que não temia o Senhor. Até mesmo as nações vizinhas de Israel eram nações maiores. Então a expectativa, meu irmão, não se cumpriu. O povo que esperava dominar o mundo com a chegada do Messias, este povo estava sendo dominado por nações pagãs. O povo que esperava um novo tempo de prosperidade, era um povo que estava pagando impostos e impostos altíssimos. O povo que experimentava muito, na verdade, estava vivendo com bem pouco. E quando essa expectativa começa a não se cumprir, quando Israel continua como uma pequenina nação ao redor dos grandes impérios do mundo, o povo simplesmente se cansa. E o povo começa a fazer algo muito grave. O povo começa a lançar acusações contra Deus. O pessoal perde o respeito, o pessoal perde o temor e começa a falar assim: Deus gosta dos homens maus. Deus tem prazer nos pecadores. Quem adora a Deus é largado por Deus. Passa sufoco, fica na penúria. É do império persa que Deus gosta. É destes homens maus que Deus abençoa. É destes idólatras que Deus se agrada. O império deles avança de vento em popa. Mas aqueles que adoram a Deus estão em situação deplorável. Eles falavam assim: olha, não faz diferença nenhuma servir a Deus ou não servir a Deus. Até mais grave, eles falam assim: faz diferença sim servir a Deus e não servir a Deus. Aqueles que não servem a Deus, estes sim são abençoados. Estes sim são socorridos por Deus o tempo todo. E aí surge a pergunta: cadê o Deus da justiça? Meus irmãos, a acusação é séria. Onde é que está o Deus da justiça? Cadê o Deus que odeia o pecado? Sabe o que esse povo estava falando? Deus é apático. Deus é lerdo para punir os maus. É isso que esse povo estava dizendo. E antes de continuar, eu queria fazer aqui um rápido parêntese, uma rápida pausa na mensagem. Porque essa é uma crise que nós também temos, certo? Às vezes nós olhamos para a maldade no mundo e nós falamos: Senhor, até quando? Até quando estes homens maus vão continuar avançando nos seus planos, fazendo o seu povo sofrer?
trazendo tanto sofrimento para a humanidade. Só que existe uma diferença, meu irmão. Estes homens aqui não tinham nenhum temor de Deus. Eles estavam debochando de Deus. Eles estavam desrespeitando a Deus. Mas vários outros homens na Bíblia faziam essas perguntas a Deus, cheios de temor, respeitando a Deus, reverenciando a Deus, mas perguntando, Senhor, até quando? No Salmo 73, Asaf faz essa pergunta a Deus, parece que os ímpios prosperam o tempo todo. Jeremias faz afirmações semelhantes. Abacuque começa o seu livro dizendo, até quando, Senhor? Até quando a violência vai continuar por todo lado, sem que o Senhor haja? Então, meus irmãos, eu só faço essa pausa aqui para dizer algo importante. Não é errado nós perguntarmos a Deus, Senhor, até quando estes homens maus vão continuar sem a devida punição? Isso não é errado. O errado é fazer isso sem crer que Deus é santo, que Deus é sábio, que Deus é bom, que Deus é perfeito e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então agora vamos voltar ao texto. O que está acontecendo aqui? O povo acusa a Deus e Deus, meus irmãos, não fica de lábios fechados. Deus responde o seu povo. E nos primeiros versículos do capítulo 3, o que Deus vai fazer? Deus vai falar, o Deus da justiça está aqui. Ele vai provar que Ele é justo, Ele vai provar que Ele vai cumprir as suas promessas de enviar o descendente de Davi. Só que Deus vai mostrar que, ao contrário do que aquilo que esse povo pensava, a vinda do Deus da justiça não era algo tão bom assim para eles. Em primeiro lugar, Deus anuncia que Ele vai fazer justiça e Ele vai começar a fazer isso como? Enviando um mensageiro, enviando aquele que prepara o caminho. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 3. É dito assim, vejam, e esse vejam é mais ou menos assim, prestem atenção, observem essas palavras. Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Deus está dizendo, eu vou fazer justiça, mas antes disso, eu vou enviar o meu mensageiro. Isso daqui pode parecer algo estranho para nós, mas era algo super comum na época. As pessoas entenderam perfeitamente isso aqui. Antigamente, quando um rei ia visitar uma cidade, antes do rei, ia o mensageiro do rei. E aquele que anunciava, olha, o rei está vindo para esta cidade. E este mensageiro, ele também preparava os detalhes para a chegada do rei. Ele resolvia questões burocráticas, ele cuidava da hospedagem do rei, inclusive, se um caminho estivesse muito ruim, ele ordenava que o caminho fosse consertado para que o rei passasse. Enfim, o mensageiro sempre ia antes do rei para avisar que o rei estava vindo e para preparar o caminho para que o rei viesse. E Deus faz uso disso aqui para falar, antes da minha chegada, repare que Deus fala que o mensageiro vai preparar o caminho diante de mim. Deus está falando, eu vou vir, antes disso eu vou enviar o meu mensageiro. Antes disso, eu vou enviar antes da chegada do Messias, eu vou enviar aquele que vai preparar o caminho para a chegada do Messias. E depois disso, é claro, Deus avisa que o próprio Messias vai vir, que o próprio rei prometido virá, que ele mesmo virá para fazer justiça. Veja o que diz a segunda metade do versículo 3. Deus avisa que vai enviar o mensageiro e logo depois é dito assim, e então, veja aí na sua Bíblia, e então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Então, é dito aqui que logo após a vinda do mensageiro, o rei viria. O Deus que faz justiça viria. O rei prometido, aquele que as pessoas tanto aguardavam, viria para governar para todo sempre. Só que, a partir do versículo 2, entra o fato novo. Entra aquilo que as pessoas não estavam esperando. O que os judeus esperavam? O Messias vai vir e Israel vai dominar tudo. Israel vai passar o trator em cima de todas as outras nações. Mas Malaquias avisa que a vinda do Messias seria um pouco diferente. O versículo 2
tem uma pergunta importantíssima. É dito assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Ou seja, olha, a vinda do Messias não vai ser muito como vocês esperam. Deus vai começar a dizer que ele não vai... O que os judeus esperavam era o seguinte: Deus vai fechar os olhos para os pecados da nossa nação e vai punir os pecados de todas as outras nações. E Deus fala assim: nada disso. Quando o Messias vier, ele vai fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ele vai purificar o seu povo. É isso que é dito no versículo 2. Veja aí na sua Bíblia. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Em primeiro lugar, é dito que o Messias vai vir e vai purificar o seu próprio povo. Ele vai agir como um ourives, que pega o ouro bruto, que vem do garimpo, e esquenta esse ouro para separar o ouro das impurezas. Ele vai ser como um lavandeiro, que pega o sabão, esfrega para que a sujeira fique de um lado e a roupa pura fique de outro lado. Enfim, Deus vai vir para purificar o seu povo. O Deus da justiça virá e purificará o seu povo. E qual vai ser o resultado dessa purificação, meus irmãos? O resultado está no versículo 4. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Qual será o resultado dessa purificação que o Messias, que o Rei prometido vai fazer? Vai surgir um povo santo. Vai surgir um povo que agrada ao Senhor. Vai surgir um povo que teme ao Rei da Glória. Então, nós vimos aqui, a vinda do Senhor vai ser diferente do que aquele povo pensava. Ele vai purificar o povo, só que ele vai fazer mais. Ele também vai derramar juízo sobre aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas que não se arrependem dos seus pecados. É isso que está escrito no versículo 5. Veja aí na sua Bíblia. É dito assim: eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que está dizendo aqui? O Messias viria e derramaria juízo sobre alguns que estavam no meio de Israel. O povo falava assim: onde está o Deus da justiça? E é bem possível que o povo esperasse a seguinte resposta de Deus: ah, tá bom. É bem possível que eles esperassem Deus dizer assim: me desculpe, eu vou agora punir todos os povos e eu vou abençoar vocês. Todo mundo vai ver a diferença que eu faço entre o justo e o perverso. Mas a resposta que eles recebem é diferente. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês querem ver justiça? Então tá bom. Vocês querem que eu mostre que eu trato o injusto e o justo de forma diferente? Tá bom. Eu vou fazer isso, mas eu vou começar por vocês. No meio de Israel tem ímpios. No meio de Israel tem homens e mulheres que não me servem, que não abandonam os seus pecados. E eu vou vir em julgamento. O Deus que faz justiça virá e punirá estas pessoas. E sabe o que é interessante? É que Deus descreve aqui alguns pecados. Deus fala daqueles que, o versículo termina dizendo que não tem respeito por mim. O versículo fala de pessoas que estavam adulterando, que não tinham respeito por Deus. E estes eram pecados que estavam acontecendo no meio do povo de Israel. A gente já falou isso em mensagens anteriores. Eram pecados que estavam sendo cometidos por aqueles que estavam falando: cadê o Deus da justiça? E o Deus da justiça diz: eu virei e eu vou derramar
o juízo sobre vocês. O Messias virá, aquele que vocês aguardam virá. E ele virá para purificar o seu povo, mas também para derramar juízo sobre aqueles que não andam de acordo com a vontade do Senhor, sobre aqueles que insistem nos seus pecados, sobre aqueles que insistem em desagradar a Deus. Essa é a profecia de Malaquias. E talvez você fale assim: tudo bem, pastor, entendi que o povo estava acusando a Deus, e Deus fala assim: eu vou fazer justiça, eu vou enviar um mensageiro, e depois disso vai vir o rei, o Messias, e ele vai fazer justiça, ele vai purificar o seu povo, e além disso, ele também vai punir os maus, ele também vai punir aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Entendi a profecia, mas a pergunta que fica é: essa profecia já aconteceu? Essa profecia ainda vai acontecer? Explica, pastor, como é que fica? Eu entendi, mas isso já aconteceu, isso ainda vai acontecer, como é que fica? E aí, meus irmãos, nós chegamos à segunda parte dessa mensagem. E essa profecia, em um certo sentido, já foi cumprida. O Deus que faz justiça já veio. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. É o último. O Antigo Testamento se encerra com Malaquias. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. E quando nós viramos a página da nossa Bíblia, e quando chegamos ao Novo Testamento, e tem um período de 400 anos aí, entre Malaquias e a vinda de Jesus, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos a profecia de Malaquias se cumprindo. O Novo Testamento começa com a chegada de um mensageiro, chamado João Batista. E João Batista se denomina como aquele que prepara o caminho para a chegada do rei. João Batista é aquele que prepara o povo para a chegada do rei dos reis. E a mensagem de João Batista era clara. Como é que João Batista preparava o povo? Você pode ver em Marcos capítulo 1, versículo 15. A mensagem de João Batista era muito simples: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Muito simples. O reino dos céus está chegando. O rei dos reis está vindo. E por causa disso, vocês devem se arrepender. Vocês devem abandonar os seus pecados. E da mesma forma que Malaquias avisou que o rei viria depois do mensageiro, João Batista, meus irmãos, também avisa que o rei viria. E que o rei viria para fazer as duas coisas que Malaquias falou. O rei viria para purificar o seu povo e para derramar juízo. Eu convido você a me acompanhar na leitura de Lucas capítulo 3, versículo 16 e 17. João Batista diz as seguintes palavras para o povo: mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Em outras palavras, eu não sou digno nem de ser o menor dos escravos dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que o rei vai fazer? O rei é aquele que vai enviar o Espírito Santo sobre alguns, que vai purificar alguns com o Espírito Santo, mas o rei também é aquele que vai enviar fogo sobre alguns, juízo sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. João Batista anuncia o que Malaquias anunciou. João Batista anuncia que o rei viria para purificar o seu povo e para derramar juízo. E quando Jesus, o rei da glória, vem, quando ele surge, mais uma vez, meu irmão, as pessoas não estão prontas. Quando Malaquias anunciou que o rei viria, Malaquias falou assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quando Jesus veio, as pessoas não estavam prontas para a vinda de Jesus. Muitos ainda estavam esperando o Messias, que viria e passaria o trator nas outras nações e faria de Israel a grande nação do mundo. Israel vai ser maior que os persas, Israel vai ser maior do que os romanos. Mas Jesus veio fazer o que Malaquias falou que ele viria fazer. Jesus veio fazer o que João Batista falou que ele iria fazer. Jesus veio para purificar o seu povo e para derramar fogo, juízo, sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados.
sobre aqueles que estavam no meio do povo de Deus, mas que insistiam em não servir a Deus. E meus irmãos, se você ler os evangelhos, meu querido, você vai ver que Jesus é aquele que anuncia o juízo. Jesus, em vários textos, declara juízo sobre aqueles que não se arrependem. Antes de Jesus vir, lá em Malaquias, o povo estava falando besteira. O povo estava falando o seguinte: cadê o Deus da justiça? E quando Jesus vem, o povo fala mais besteira ainda. O povo vira para Jesus e fala assim: ele expulsa demônios por Belzebu. Ele não está cheio do Espírito Santo coisa nenhuma não, ele está cheio do demônio. As pessoas falaram isso acerca de Jesus, meu irmão. E o que Jesus faz sobre essas pessoas? Jesus declara juízo sobre a vida delas. Em Lucas capítulo 10, Jesus se dirige a várias cidades, dizendo assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, ai de você, Cafarnaum, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor do que vocês serão tratados. Em João capítulo 8, Jesus vira para alguns e fala assim: o pai de vocês não é Deus, o pai de vocês é o diabo. Jesus, em Mateus capítulo 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês são serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Ao contrário do que muitos pensavam, Jesus veio para decretar juízo sobre aqueles que estavam no meio do seu povo, mas aqueles que não se arrependiam dos seus pecados, mas aqueles que não viviam de acordo com a vontade de Deus. Mas lembre-se, Malaquias falou que o Messias viria para fazer duas coisas: derramar juízo, mas também viria para purificar o seu povo. E meus irmãos, enquanto Jesus esteve nessa terra, Jesus fez isso. Jesus purificou um povo para si. Em Marcos capítulo 1, um leproso, desesperado, chega aos pés de Jesus e diz assim: se quiseres, podes me purificar. E Jesus fala assim: quero, seja purificado. E a impureza sai daquele homem e ele pode voltar a viver no meio do povo. Uma mulher com fluxo de sangue, uma hemorragia que já durava 12 anos, que a tornava impura no meio do povo de Israel. Essa mulher toca o manto de Jesus e ela é curada, e ela é purificada. A impureza vai embora e ela pode viver no meio do povo e adorar ao Deus de Israel. Só que a maior purificação, meu irmão, minha irmã, não estava em purificar uma pele, não estava em, digamos assim, purificar o útero de uma mulher. A maior purificação, meu irmão, que estava por vir, seria em uma montanha. Seria fora dos muros de Jerusalém. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele perdoou todos os pecados daqueles que são dele. Entenda isso, meu irmão. O que te torna impuro, o que te torna inaceitável diante de Deus, não é medo que te separa de Deus. Não é medo que separa a humanidade de Deus, não é falta de oportunidade, não é falta de educação, não é isso. O que separa o homem de Deus é pecado. O que separa o homem de Deus é impureza. E todos nós, como declaramos aqui toda semana, todos nós pecamos contra Deus. Você olha para a sua vida, você sabe que você já ofendeu ao Senhor, você sabe que você já fez aquilo que Deus aquilo que desagrada a Deus. E o que o nosso Deus fez? Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho, o Rei dos Reis, para receber a punição dos nossos pecados e para nos purificar de todos os nossos pecados. Nos dias de Malaquias, as pessoas perguntavam: onde está o Deus da justiça? Hoje nós podemos apontar para a cruz de Jesus Cristo e falar: ali está o Deus da justiça. Ali está o Deus que não fecha os olhos para os nossos pecados, mas o Deus que decide sofrer a punição dos nossos pecados em nosso lugar.
Ali está o Deus que é humilhado para que nós sejamos exaltados. Ali está o Filho de Deus, que é tratado como um terrível pecador, para que nós, terríveis pecadores, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ali está aquele que bebe o cálice amargo da ira de Deus, para que um dia eu e você possamos comer do fruto da árvore da vida. Ali está aquele que morre para que você viva. Ali está o Deus que apaga o seu passado, que te faz uma nova criatura, que te purifica de todos os seus pecados, a ponto de Deus nem mais lembrar dos nossos pecados. Ali está o Deus da justiça. Ali está o Deus que purifica o seu povo com o seu precioso sangue. E louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, o que foi profetizado por Malaquias se cumpre na primeira vinda de Jesus. O que foi anunciado por Malaquias se cumpre quando Jesus veio e viveu entre nós nessa terra. Jesus veio e purificou o seu sangue com o seu precioso, e purificou o seu povo com o precioso sangue. Jesus veio e declarou, proclamou o juízo sobre aqueles que não se arrependeram. Só que essa profecia de Malaquias, meu irmão, ela não fala apenas da primeira vinda de Jesus. O rei que já veio, virá novamente. E por isso, meus irmãos, o Deus que faz justiça já veio, mas o Deus que faz justiça virá novamente. Como você sabe, a história, meu irmão, não termina na cruz. A história não termina na sexta-feira sangrenta no Monte da Caveira. Não! A história continua. Jesus morreu pelos nossos pecados, e quantos creem nisso, digam amém. Jesus foi sepultado, mas no terceiro dia, a pedra do sepulcro foi rolada, e o mesmo Jesus que entrou naquele sepulcro, saiu daquele sepulcro para nunca mais morrer. E a história não termina aí. Logo depois, Jesus é elevado aos céus, exaltado por Deus Pai, e hoje, como nós cantamos, Ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima de todos os governantes, Ele está acima de todos os anjos, Ele está acima de todas as coisas nessa terra. Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. E enquanto Jesus subiu aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 11, os discípulos observavam Jesus subindo aos céus, e os dois anjos falam assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele voltará, da mesma forma que vocês viram Ele subindo agora. Então a volta de Jesus é anunciada, e meu irmão, Jesus virá. Jesus virá para julgar a todos. Ele não virá mais como um cordeiro que será humilhado, Ele virá como o justo juiz. E no dia que Ele voltar, meu irmão, ninguém mais vai perguntar: onde está o Deus da justiça? Porque nesse dia Ele fará justiça total, meu irmão. Nesse dia, Jesus fará justiça bem diante dos nossos olhos. Nesse dia, ninguém vai escapar do juízo final. Aquilo que Jesus fez na sua primeira vinda, Ele vai fazer ainda com mais intensidade na sua segunda vinda. Se na primeira vinda de Jesus, Ele declarou o juízo contra aqueles que não se arrependeram, contra aqueles que não creram nele, meu irmão, na segunda vinda Jesus não vai apenas declarar o juízo. Deus vai executar o juízo. Deus vai executar o castigo sobre aqueles que não temem a Deus. No final da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, é claro que o juízo virá. O texto diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Ah, meu irmão, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não entregarem as suas vidas a Cristo, receberão o juízo. Deus vai punir os maus.
Onde está o Deus da justiça? Ele está governando e Ele vai punir os homens maus, Ele vai punir os estupradores, Ele vai punir aqueles que violentam crianças, Ele vai punir aqueles que assaltam os cofres públicos e roubam o direito do órfão, da viúva, do pobre. Ele é aquele que vai vir e vai fazer justiça. Deus está governando para sempre e isso vai acontecer plenamente no dia em que Jesus vier. Então, Jesus vai fazer as coisas ainda mais intensamente. E se Ele já purificou o seu povo na sua primeira vinda, meu irmão, quando Ele voltar, o seu povo será purificado de uma forma ainda mais intensa. Jesus, na sua primeira vinda, purificou o seu povo com o seu sangue. Já não há nenhuma condenação mais sobre nós, mas na segunda vinda, meu irmão, Jesus vai eliminar o pecado de uma vez por todas. O povo de Deus será uma noiva pura, perfeita. Entenda, quando Jesus voltar, meu irmão, a gente não vai mais lutar contra o pecado, porque nem pecado vai existir mais. Quando Jesus voltar, a gente não vai nem precisar se esforçar para fazer a vontade de Deus, porque naquele dia a oração de Jesus será respondida, a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita no céu. Este dia está chegando, Jesus está vindo para purificar o seu povo. Nós vamos viver, meu irmão, em um reino perfeito que jamais terá fim. Em breve toda justiça vai ser feita. Em breve o mal vai ser eliminado. Em breve nós seremos purificados para todo sempre. E louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança. Mas a pergunta que Malaquias fez, meus irmãos, ela ainda persiste. E ela precisa ser feita hoje, nessa noite. Malaquias pergunta: quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Na primeira vinda de Jesus, nós vimos aqui as pessoas não estavam prontas. E Jesus avisa que na sua segunda vinda, as pessoas também não vão estar prontas. É o próprio Jesus que fala isso. Jesus avisa em Mateus capítulo 24, que o dia da sua vinda será como os dias do dilúvio. E eu convido você até a acompanhar o texto aí. Está aparecendo Mateus 24 aqui? Beleza, então vamos lá. Jesus diz que os dias da sua vinda serão assim. Veja aí, acompanhe comigo a leitura. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui? Que as pessoas estavam vivendo como se o Deus da justiça não existisse. Como se Deus nunca fosse vir julgar o mundo. Elas estavam se casando, dando-se em casamento, vivendo a vida. Como se Deus nunca viesse para julgar toda a humanidade. Como se o juízo nunca fosse vir. Mas, meu irmão, o dilúvio veio. E Jesus também virá para julgar a todos. E para aqueles que não estiverem preparados, o dia da vinda do Senhor, meu irmão, vai ser um dia terrível. Para aqueles que não estiverem preparados, o dia da vinda do Senhor será um dia apavorante. Jesus, em sequência nesse texto, você pode ler depois na sua casa, ele diz assim: 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será deixado e o outro será levado. E aqui Jesus está dizendo, um será deixado no reino e o outro será levado pelo juízo. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será deixada no reino e a outra será levada no juízo, como os homens foram levados no dilúvio. O juízo virá e levará aqueles que não estiverem preparados. Alguns serão deixados para viverem para sempre no reino de Deus, mas outros serão levados, expulsos do reino e receberão o juízo. E a pergunta que fica é, então o que nós devemos fazer? Nós devemos estar prontos, meu irmão. Jesus, ele continua nesse texto dizendo assim, portanto, vigiem, estejam prontos, estejam como um soldado que está preparado,
pronto para só receber a ordem e executar aquilo que deve ser feito. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. A pergunta que não quer calar, meu irmão: você está pronto para a vinda do Senhor? Porque Ele virá. Ele vai vir. Disso não resta dúvidas. O sepulcro está vazio. E um dia, meus irmãos, nós veremos aquele que estava no sepulcro assentado no mais alto e sublime trono. Jesus virá, não resta dúvida. A dúvida é: você está pronto? Quando Jesus voltar, será que você vai estar entre aqueles que serão purificados, ou você vai estar entre aqueles que serão levados e receberão o juízo de Deus que durará para todo sempre? Aquilo que João Batista pregou há tantos anos atrás, eu prego hoje a você. O reino de Deus está próximo, e você deve se arrepender, e você deve abandonar os seus pecados. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Se você abandonar o seu pecado hoje, sabe o que você vai ouvir de Jesus? Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas se você não abandonar os seus pecados, o que você vai ouvir de Jesus no último dia é: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, entregue a sua vida a Jesus hoje mesmo, para que o dia da vinda de Jesus não seja um dia de desespero, não seja um dia de amargura, mas seja um dia de alegria, seja um dia de júbilo. E antes de terminar, eu gostaria de chamar a atenção para uma última coisa, se os irmãos assim me permitirem. Esse povo que aqui está descrito no livro do profeta Malaquias, esse povo acreditava que quando o Messias viesse, quando o Deus da justiça viesse, as outras nações seriam punidas, mas eles não seriam punidos. Deus trataria de forma diferente. Meu irmão, esse pensamento não está muito longe da igreja hoje não. Tem muita gente dentro da igreja que acha que no dia da vinda de Jesus, apenas aqueles que não estão na igreja, apenas os perversos que não frequentam os cultos, que serão punidos. Eles acreditam que Deus vai fazer vista grossa para os pecados que acontecem dentro da igreja, e que Deus vai punir para valer os pecados que acontecem fora da igreja. E meu irmão, isso não vai acontecer. E isso é muito sério. Eu digo sem medo de errar, meu irmão, sem nenhuma gota de hesitação. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem abandono do pecado. Não existe. Uma fé sem obras é morta. Uma fé que não obedece é morta. E eu digo também sem medo de errar, que o dia da vinda de Jesus será um dia de juízo para muitos frequentadores de igreja, para muitos que se dizem seguidores de Jesus, mas que não são seguidores de Jesus de jeito nenhum, que agem como filhos das trevas, que se vestem como filhos das trevas, que vivem como filhos das trevas, que amam aquilo que esse mundo ama e odeia aquilo que Deus ama. Querido, você pode ser membro, você pode ser batizado, você pode participar da Santa Ceia, você pode tocar na igreja, você pode frequentar todos os cultos, você pode saber cantar as canções, mas se não houver arrependimento, se não houver santidade de vida, se não houver abandono de pecado, não existe salvação. Infelizmente, no dia da vinda de Jesus, as palavras de Mateus capítulo 7, no versículo 21 ao versículo 23, vão se concretizar. Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem, igreja? Preste atenção, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, essas são palavras sérias. E nós não podemos terminar essa mensagem se não for com a pergunta: você está pronto? Você está pronto quando o Deus da justiça vier julgar o mundo?
Você está pronto para a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque Ele virá. Em breve todo olho verá. Em breve, meu irmão, todo joelho vai se dobrar. Em breve toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E como é que você sai dessa mensagem? Desesperado? Apavorado? Não! Você sai dessa mensagem disposto a obedecer, disposto a ouvir a pregação de João Batista, disposto a ouvir a pregação de Jesus, disposto a ouvir a pregação que está sendo anunciada nessa noite. Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Prepare-se para a vinda do Senhor. Abandone o pecado. Você sabe práticas que talvez você esteja fazendo que desagradam o Senhor, pecados que você ainda não abandonou, pecados que você está agarrado a Ele e você diz: isso eu não paro de fazer, isso eu não deixo de lado. E Jesus diz: hoje é o dia de largar isso, porque você precisa se preparar para a minha vida, para a minha vinda. Arrependa-se dos seus pecados, abandone a sua iniquidade e viva uma vida fazendo a vontade de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Deus da justiça virá, mas quem suportará esse dia? Aqueles que apontam para a cruz e dizem: ali está o meu Senhor, ali está o meu Senhor. Aqueles que pegam uma cruz, colocam nas costas, deixam tudo para trás e falam assim: o que importa agora é seguir Jesus. O que importa agora é andar com Ele. Eu já morri para mim mesmo e agora a minha vida é uma vida totalmente dedicada a Jesus. Ele virá e que quando Ele vier, Ele encontre na cidade de Juiz de Fora, na região da Cidade Alta, homens e mulheres que estão preparados para a sua vinda. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar.